queridos, nós estamos felizes por estar aqui mais uma vez. Louvado seja Deus por esse momento. E eu espero que você também, em casa, esteja muito feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. E não vamos nunca esquecer disso. A alegria do Senhor é nossa alegria. Hoje aqui na mesa comigo, novamente, eu estou com o pastor Davison. Pastor Davison, como é que o Senhor está? Muito bem, graças a Deus. Bom dia para todos vocês, bom dia para nós que estamos aqui na mesa e que nós possamos nos alimentar, mergulhar nessa palavra de Deus tão preciosa, tão importante. Edésio, como é que você está, querido? Mais magro. O seu time perdeu ontem. Eu não tenho time. Não, mas eu vi que ele colocou uma musiquinha para você. Não, eu estou muito feliz. Graças a Deus, depois de muitos anos, voltei para os 2 dígitos de peso e vou continuar emagrecendo com a bênção de Deus. Você emagreceu, saiu de quanto para quanto? De 126 para 99. Conta isso aí pra gente. Olha aí, gente. Sem atalhos. Sem atalhos. Por isso que eu digo que a alegria do Senhor é nossa força. Benê Dantas, eu ia falar Benê Dantas. Benê Dantas, Edésio Dantas, Benê Dantas. Benê, como é que você está com o preparativo do casamento aí da menina? Eita, glória a Deus. Mais uma vez aí, né, aqui com o podcast, dando graças a Deus por mais um dia também de vida, né? Mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais um dia que o Senhor tem nos abençoado, né? Para podermos viver mais esse dia na presença de Deus, na alegria do Senhor, que é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Minha filha, só um pouquinho, minha filha falou ontem que vai casar em 2028. Eu já fiquei nervoso, imagina você que vai casar próximo mês. Mas isso aí quando eu casei os meus filhos, falta só um, né? Quando eu casei os meus filhos, eu falei, puxa, que bênção, né? Que bênção. E aqui está meu genro hoje comigo aqui, olha que felicidade. É uma alegria estar aqui com a minha família da fé. Nós iniciamos falando, desculpe, pastor, nós iniciamos falando coisas importantes, peso, filhos, tudo isso. E qual é o tema? Peraí, o tema é prosperidade, Isso. A verdadeira prosperidade. E eu estou falando isso durante todo esse mês. A verdadeira prosperidade. Mas deixa eu falar aqui, eu estou ali com o meu filho Alessandro Lelê. Querido, um grande abraço. Também ali com o Jefferson. Ei, Jefferson, que bom tê-lo aqui com a gente. O tempo precioso. Lá fora um tempinho frio, não sei quando vocês vão assistir esse momento, mas nós estamos aqui gravando na quinta-feira, dia 25. Nós estamos gravando esse podcast. Eu tenho certeza de uma coisa, que você está feliz, né? Porque o Palmeiras ontem... Ai, emoções, muitas emoções. Então tá bom. Vou fazer uma oração. Fala aí. Olha só. Nós vamos ver, hein? Daqui a pouco alguém vai falar aqui pra gente. Palmeiras não tem mundial. Mas uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Deus está fazendo coisas grandes em nossas vidas. Deus está derramando do poder, da graça, e eu quero falar para você que faz parte da comunidade evangélica Cristo Vive. Conseguimos estacionamento, agradecemos o prefeito Franklin, agradecemos o vice-prefeito Maí e o João, né? O João Gaio. Foi muito simpático com a gente, não foi? Simpaticíssimo, pessoa de alto nível de simpatia. Alto nível mesmo de simpatia. Um grande abraço. E eu quero dizer que esse é um momento bom da comunidade evangélica Cristo Vive, uma igreja família que ama você. Nós estamos aqui na Avenida Doutor Altino Gouveia, 457, em Valinhos, 457, em frente ao CLT, né? E também, aonde fica a sua igreja? Lá
lá no Parque Portugal. Nós estamos no bairro Parque Portugal, na rua Santarém 633. É logo na entrada, né? Logo de entrada, vindo pela a rodovia Dom Pedro, é bem pertinho É um aí. prédio. É logo na entrada também do bairro. E nós queremos convidar. Este domingo, bom, se você está assistindo ainda, teremos um culto especial porque estarão chegando os juniores do acampamento. Vai ser nesse domingo, mas para quem vai estar assistindo aqui já passou esse momento. Provavelmente não vai. Tem uma grande festa. Mas você pode convidar o povo para ajudar no outro domingo. Todo domingo, às 19 horas, Aham. tá uma grande festa, um grande momento de alegria, de comunhão, de louvor. É, uma igreja linda ali no Parque Portugal. Você faz parte do nosso louvor, Benê, quantos anos? Já fazem 35 anos que estamos aí adorando a Deus, né? Na comunidade Cristo Vive, recebendo a graça de Deus por meio de uma adoração, né? Fiel, uma adoração do coração, né? Aquilo que agrada o coração de Deus, né? O nosso louvor a Ele, né? Eu fico alegre quando eu vejo, quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E uma das oportunidades que ele tinha naquele lugar era de adorar o Senhor, de louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Então, é uma alegria estar aí 35 anos nesse ministério, nessa obra do Senhor, podendo ser um instrumento nas mãos de Deus, alegrando-se com o povo e adorando a Deus junto com a congregação. Edésio, você está com a gente já há alguns anos e você é responsável por um departamento chamado CARI. O que o CARI? O que CARI? Care. Não é Karen. Na verdade, Apaga eu já ia Karen. pedir para aproveitar o momento justamente. Apaga isso aí. Eu falei Karen, né? Em português é Karen, né? Ah. Até o pastor Alexander brincou quando a gente escolheu o nome, falou, o pessoal vai chamar de Karen, porque no português brasileiro, se você ler, é Karen. Mas o Karen significa, agora quem falou fui eu, né? O care significa justamente cuidado, assistência, respeito e esperança. Cuidado, assistência e respeito. Respeito e esperança. E esperança. Né? A gente cuida das pessoas que chegam, a gente respeita cada um como é, a gente dá a assistência que é necessária e a gente fornece a esperança que está em Cristo. E o que está acontecendo agora, né, no CARE? Né? Nós já temos o que aqui dentro de nossa comunidade? O CARE hoje já fornece, né? O CARE nasceu já das iniciativas da própria comunidade Cristo Vive, de toda a assistência social que a Cristo Vive já fornece à sociedade há muitos anos. Então, hoje ele está formalizado, hoje já está com um CNPJ próprio, já é uma associação, e o CARE fornece apoio escolar, né? Se você tem um filho que está em dificuldade com matemática, português, na escola, entre em contato com a gente. Sempre tem pedagogas, professoras, todo sábado estão disponíveis aqui para ajudar. Nós temos o judô, que graças a Deus não para de ganhar medalha nos campeonatos estaduais. Então, ganhamos muitas medalhas. Sim, já, né? O judô hoje está com 73 crianças. 73 crianças do bairro. Crianças, a maioria não são da igreja, Sim, né? A maioria, quase a totalidade dos projetos do CARE é gratuito. E os que não são feitos a custos baixos, justamente para que toda pessoa possa pagar. Né? O que nós temos no CARE? Conta mais. Temos violão, temos aula de canto, temos aula de inglês. Ano que vem nós vamos estar abrindo mais turmas de inglês, durante a semana e aos finais de semana. O CARE ele abarca todos esses projetos. Está entrando agora também, vai iniciar um trabalho de assistência a crianças com dificuldade que têm autismo. Existe já uma lista formal na nossa prefeitura, na nossa cidade, de mais de 700 crianças que não conseguem ser atendidas pelo Estado. E nós estamos entrando agora com isso justamente para poder aliviar um pouquinho essas pessoas que estão carecendo desse auxílio, desse cuidado que não estão conseguindo através das próprias instituições, do que o governo tem capacidade de oferecer. Né? A gente sabe que o terceiro setor é uma mão para ajudar justamente a parte governamental, que a prefeitura tem seus limites também, ela não consegue ajudar todo mundo, então a gente está entrando para colaborar. Para isso que nós estamos aqui, não é? Isso. Muito obrigado. Você dá curso de inglês, né? Sim, eu sou professor de inglês do curso de inglês.
Ah, enfim, eu vou passar meu currículo aqui. Mas, assim, é um curso seguro, tá? Se alguém tiver interesse em cursar, são 4 anos de curso, é um curso completo. Tem básico, intermediário, avançado. Eu tenho mais de 30 anos de sala de aula de inglês, já fui ex-professor master do CCAA. O professor master é o professor que dá aula depois do avançado. E já tive 3 escolas de inglês antes de começar aqui o projeto com a Igreja Cristo Vive através do CARE. Então, nós estamos não somente no inglês, todos os setores do CARE são tratados com muita seriedade, com muita competência, porque não é qualquer profissional que a gente pega para o nosso grupo para trabalhar. Tem que ser pessoas já tarimbadas da área, né? Então, o objetivo não é fornecer qualquer coisa para a sociedade, mas sim fornecer algo de qualidade tão boa quanto eles pagariam num valor bem alto na cidade. De preferência, o mais barato possível ou gratuitamente. Vou aproveitar, então, esse momento, que nós estamos falando do CARE. O Dia da Criança está chegando e nós estamos precisando de doações de caixas de bombom para fornecer para as crianças, que nós vamos usar no Dia das Crianças e também já vai ficar para as festas de finais de ano que estão chegando logo em seguida. Então, se você tiver interesse em nos ajudar, doe uma caixa de bombom, qualquer marca, não tem problema. Local de entrega é na Secretaria da Cristo Vive, da Igreja Cristo Vive, que já falaram aqui, fica em frente ao CLT. No horário comercial, qualquer dia da semana, nos ajudem. A gente está procurando fazer o melhor e com a ajuda de vocês a gente consegue fazer um pouquinho mais. Olha aí, eu convido você para vir conhecer a nossa comunidade, Comunidade Evangélica Cristo Vive, uma igreja família que ama você. Venha conhecer a nossa comunidade, venha conhecer o ambiente de respeito que nós temos aqui com a palavra de Deus e com a oração e com as pessoas que congregam com a gente. Uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Hoje nós passamos um pouquinho do que é a nossa comunidade e o que ela faz. Mas a verdadeira prosperidade, nós ouvimos falar muito sobre prosperidade nesses dias, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa, um amigo meu, um pastor querido, chegou para mim e falou assim: Rui, vai chegar um dia que nós vamos ter a igrejas dos decepcionados. Aí eu virei e falei: por quê? Ele falou assim para mim: porque ensinam a prosperidade da forma errada. E o povo acha que prosperidade é carrão, prosperidade é dinheiro que desce do céu, prosperidade, sabe, é casa na praia. Deus pode fazer tudo isso com você. E eu tenho certeza que Deus quer dar o melhor para você. Mas a verdadeira prosperidade, no Salmo de número 37, verso de número 7, diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. E Ele fará sobressair a sua justiça como uma luz e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor, descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Eu gostaria de perguntar para você, pastor Benê, o que esse salmo pode nos ensinar sobre a prosperidade verdadeira? Bom, a prosperidade verdadeira, primeiro o pastor Rui, ele falou de algo aqui logo no começo, nós ouvimos ele falando que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu acredito que a prosperidade, ela vem de dentro para fora, essa paz, essa alegria, né, que nós temos, dada pelo próprio Deus, e que nos faz próspero de dentro para fora, né? A paz em meio a circunstâncias, a alegria em meio a situações que a gente talvez não esteja esperando, né? Mas essa alegria. Mas eu queria, já que ele começou no Salmo
37, a partir do versículo 3, eu queria falar sobre confiar. Por exemplo, diz aqui, confia no Senhor, ok? Então, o que significa a palavra confiar? É crer, acreditar na verdade das intenções ou das palavras de alguém, ok? Ou seja, na palavra de Deus. Se Deus falou, né, que devemos confiar, porque Ele tem, né, como nos abençoar ou suprir as nossas necessidades, até porque o salmista também diz ali no capítulo 33, versículo 4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo quanto diz ou quanto faz. Então, nós precisamos entender que confiar no Senhor é crer na veracidade da sua palavra. Ele cuida, né? Então, como o pastor Rui falou, não é aquela questão de você ter 3 casas, 4 carros, isso não é prosperidade. Prosperidade é você estar suprido em todas as suas necessidades. E Deus é esse Deus que nos supre em relação a todas as nossas necessidades. Eu gosto muito de Efésios 1, versículo 3, que diz assim, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, eu quando as pessoas me perguntam, né, o senhor vai ser abençoado? Eu digo, não, eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. Deus já me abençoou. Quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu único Salvador, eu me tornei abençoado. Então, por isso que eu tenho um selo que eu quero, eu tinha em todos os carros, né, da comunidade, que diz assim, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E nós somos abençoados. Né? Nós já somos abençoados. Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde existe uma guerra incrível contra as trevas. Mas o Senhor disse, é no meio dessa guerra, é no meio dessa confusão que a malignidade briga para que as bênçãos não cheguem até você, que Ele já te abençoou. Mas sabe por quê? Porque nós servimos o Deus vivo. Mas ainda continuando um pouquinho nesse Salmo de número 37, eu pergunto para o senhor, pastor Davison, o que o senhor mais consegue ver dentro desse Salmo? Aqui no Salmo, o salmista está buscando um relacionamento com Deus. Ele busca um relacionamento com Deus. Ele busca uma presença de Deus e ele está presente diante de Deus. Ele entende que a prosperidade está achegado ao Senhor. O restante ele fará. Mas a minha prosperidade está no fato de estar na presença de Deus, estar pertinho de Deus. Estou perto com Deus, sou próspero. Fazendo ou não fazendo, eu sou próspero. Então, a prosperidade que o salmista nos está entregando aqui é o fato de estar sempre ao lado do Senhor. No centro da vontade de Deus? Centro da vontade de Deus. Estava estudando sobre isso, porque nós estávamos conversando sobre isso ontem, né? Uhum. E depois continuei estudando. Desculpa sair um pouquinho desse salmo. E eu achei que um dos homens mais prósperos da Bíblia é Jó. Jó. Por quê? Porque ele perdeu tudo. Tudo, absolutamente tudo. Das mãos, as coisas, do coração, os filhos, e do corpo, a saúde. Mas ele não perdeu a comunhão com Deus. Ele não perdeu. Ele continuou na presença de Deus. Apesar de que até a própria esposa falou para ele, se afasta de Deus, foge de Deus. Não, ele estava sempre na presença de Deus. Pode-se dizer, desculpa, mas pode-se dizer que, independente da circunstância, ele se deleitou no Senhor? Descansou no Senhor. Porque assim, ó, esse salmista, ele diz também, deleita no Senhor, sim. Ok? O que é deleitar? Possuir uma sensação de contentamento. E eu posso ver isso aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz o seguinte, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação, seja bem alimentado, seja com necessidade. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso daquele que me fortalece.
Então, eu vejo que a prosperidade também é uma questão de você estar contente, independente de circunstâncias, porque Deus está contigo. Sim. Deus está contigo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Mesmo no silêncio de Deus. Jó passou 30 capítulos, preciso confirmar, onde Deus não fala absolutamente nada. É o silêncio de Deus. Mas Jó Eu confiava. acredito que é até o 36. 36. Isso, 36. Silêncio de Deus. Mas Jó continuava fiel. Ele Porque estava ali. Estava ali. E Para é mim, isso é interessante que prosperidade. quando Deus começa a falar com ele, o Senhor começa a reparar, reestruturar, não é confortar, reparar e reestruturar a vida de Jó. Tanto é isso mesmo, porque quando termina essa reparação, essa reestruturação da vida de Jó, o Senhor Jó olha para aquele redemoinho que se formou no deserto e diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Deus não responde por que aconteceu tudo isso. Ele não justificou, não respondeu por que aconteceu tudo isso. O fato é, fique tranquilo, eu estou contigo, estou aqui, ó, eu estou no controle. É isso mesmo. Por favor, Edécio. Corrobora tudo isso. Mais perto do microfone todos, por favor. Perdão. Isso ajuda. Novato em podcast. Mas o que corrobora tudo isso, né, que eu acho que é impossível de acontecer se nós não fizermos, né? Quando fala lá em 1 Pedro 5,7, né, lancem sobre Deus toda a ansiedade que vocês têm, por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Se nós verdadeiramente não tivermos certeza, segurança, fé de que Deus está cuidando de nós a todo instante, independentemente da circunstância, a gente não consegue ter isso. Uhum. Mas essa fé é em Deus. Em Deus, obviamente. Em Deus. Isso, 100% em Deus. 100%. A confiança que você põe em Deus. Então vamos lá, essa fé. Vamos pensar nessa fé. A fé vence a ansiedade. É isso que fala em Mateus 6, 25 até o 34. Vocês lembram do que diz ali? É o Senhor falando que o homem é muito mais importante do que as árvores do céu. É o Senhor falando que o homem é muito mais importante do que as plantas. É o Senhor falando, não precisa ficar ansioso, porque se eu cuido das plantas, das árvores, eu cuido também de você, né? Eu vou cuidar de você. Vamos pensar, nós podemos brincar com a vida daqueles que estão nos ouvindo, falando assim, olha, se você comprar essa garrafa aqui, portanto, você vai ter um carro. Isso é mentira. Quem faz isso com você está mentindo para você. Isso é um trabalho de pessoas que estão brincando com Deus, estão se enriquecendo à custa do povo. Isso não é verdade. Quem fala, olha aqui, você vai ter toda a riqueza de Salomão. Pelo amor de Deus, não acredita nisso não. Mas você pode ter toda a riqueza do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário quando ele, antes de morrer, ele fala assim, quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembra disso? Eu venci o mundo. Então, não acredite naquilo que alguns falam. A riqueza não é essa. A riqueza verdadeira é uma paz que vem dentro dos nossos corações. Quer continuar, Elias? Eu gosto quando o salmista fala, né? Porque ele dá um testemunho a respeito disso. Às vezes, na igreja, um testemunho fala muito mais forte do que uma pregação de 1 hora. E o salmista, ele estava com esse desespero, essa inquietação, numa situação no fundo do poço, e somente com o consolo de Deus, somente entregando, né, tendo essa confiança perante em Deus, que ele consegue ter essa paz, ter esse contentamento, suportar o que ele estava vivendo de uma maneira positiva, produtiva. Salmo 94, 19, fala o seguinte,
quando a ansiedade já me dominava no íntimo, né? Em outras palavras, poxa, quando eu não aguentava mais, quando eu estava pensando de desistir de tudo, quando não fazia mais sentido viver. Aí ele continua: o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. E é testemunho de um homem. É alguém que viveu isso que nós estamos falando. Exatamente. E você pode falar um pouquinho de um momento da sua vida em que o Senhor lhe fez próspero? Na verdade, assim, a gente pensa que prosperidade é um montante, né? É numa questão de uma necessidade. Por exemplo, eu vou dar um testemunho, o pastor pediu para eu falar algo, mas eu morava em Campinas, vamos dizer, a uns 40 quilômetros daqui, lá atrás do Boa Vista, né, que eu trabalhava na Bosch, e teve um momento que nós não tínhamos dinheiro para vir de ônibus, né? Faltávamos dinheiro. E a minha esposa falou assim: nós não temos dinheiro para ir de ônibus, temos pouco, né? Só chegar até o centro, mas depois a gente não tem nem para ir e nem voltar. Eu disse para ela assim: vamos, porque Deus proverá. Inclusive, quando nós entramos no ônibus, pagamos a primeira passagem ali do bairro até o centro de Campinas. Quando chegou no centro de Campinas, nós sentamos na frente, não passamos a roleta, né? E aí veio uma pessoa para entrar no ônibus perguntando se o ônibus passava em tal lugar em Valinhos. O motorista, o cobrador não respondeu, né? Acho que estavam cansados, né, das viagens. E eu respondi, eu falei: olha, onde o senhor quer ir? Eu quero ir em tal lugar em Valinhos. Não, pode entrar que passa assim. Quando ele passa a roleta, ele diz assim: a passagem de você está paga. Isso eu vejo prosperidade. Isso é numa necessidade que eu não tinha como suprir. Uau. Então, isso eu vejo prosperidade. E depois, pastor, quando nós viemos, né, voltando para Campinas, nós pegamos uma carona até ali, o balão ali, para baixo do Extra ali, no Swift, aquela região ali. E quando nós estávamos no ponto de ônibus, o ônibus estava demorando. E quando, nesse mesmo dia, na noite, né? Quando o ônibus não estava passando, demorando, passou um rapaz de carro que morava lá no Boa Vista, onde eu cumprimentava ele: boa tarde, boa noite, né? E ele falou: parou no ponto, e vocês estão indo para o Boa Vista? Eu falei: nós estamos indo, né? Até ali eu já tinha o dinheiro, porque eu peguei carona, até, né, da igreja até ali. Ele falou: olha, vamos lá, eu levo vocês. E eu disse: puxa, mas faz tempo que a gente está aí, o ônibus não passou, está demorando. E aí a pessoa disse: não é porque roubaram, né? Na época acontecia isso, roubaram o ônibus lá no Boa Vista e eles pararam com as linhas. E aí, o que eu vejo isso? Prosperidade de Deus. Sabe uma prosperidade de Deus que eu vi também na sua vida? Eu estive lá, né? E quando eu fui visitar o Benê, eu falei: esse rapaz mora... Eu ainda falei: onde o diabo perdeu a bota. Brincando, né? Aí já era mais longe, né, pastor? Que era lá para lá da PUC, né? Da faculdade PUC, bem lá bem longe. E né? você não perdia culto, Benê? Não. Você estava em todos os cultos, dirigindo todos os louvores, e você vinha com um Passatzinho velhinho, né? Depois um Monza velho. Depois era um Monza velho, era só carro velho. Mas ele vinha, gente. E hoje, quando eu olho para a vida dele, porque muitas vezes o acúmulo de fidelidade, veja só, eu vou para a igreja, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou, nós vamos de ônibus, nós vamos chegar lá. Eu chamo de acúmulo de fidelidade. O acúmulo de fidelidade vai fazer com que Deus te faça próspero de uma forma até diferente, te dando uma casa, te dando um carro melhor, fazendo você vencer. A sua fidelidade atrai a fidelidade de Deus. Sente fiel no pouco, no muito. Exatamente. Hoje, quando eu olho para você, né, para sua esposa, para sua filha, eu vejo o que Deus fez. Mas, continuando falando em verdadeira prosperidade. Esse domingo eu vou falar, domingo agora mesmo, você vai estar ouvindo,
Eu vou, durante esse mês inteiro, falar sobre a verdadeira prosperidade. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. A verdadeira prosperidade, pastor Davison. Fala um pouquinho para mim dessa verdadeira prosperidade. Volto a dizer, e você bem falou sobre a presença de Deus. Quando a gente ora, e aprendi isso há algum tempo atrás só, quando a gente ora, a gente joga toda a ansiedade, a necessidade, o desespero, a humanidade diante de Deus. A gente fala, e depois fala assim, amém. E geralmente quando a gente fala amém, acaba, vamos embora e vamos continuar fazendo a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos equívocos e continuar alimentando a nossa ansiedade, a nossa preocupação. E uma pessoa falou para mim, aliás, eu ouvi de uma mensagem, falou assim, a oração não termina no amém, a oração termina no silêncio. Quando você fala amém, é quando você diz para o Senhor, está aqui a minha necessidade, está aqui o meu problema, está aqui a minha angústia, está aqui a minha dor, Senhor. Entregando. Amém. Agora, fique em silêncio por um tempo, porque é nesse silêncio que Deus vai te responder. Até o amém você não deu chance para Deus responder, porque você só falou. Mas quando você diz, agora responde, Senhor, é nesse silêncio que eu sinto algo diferente, que só a fé, estávamos falando sobre, só a fé proporciona. Não é o raciocínio, não é a razão, não é a lógica, é aquela fé de Hebreus capítulo 11, que você não enxerga nada, que você não vê nada, mas que você sabe de que vai acontecer porque Deus está ao teu lado. E eu comecei a orar assim, eu comecei a orar, falar, como sempre fiz. Comecei a falar amém e comecei a ficar no silêncio. Que prazer, que alegria, que descanso, que paz. A oração não foi ainda respondida, mas a certeza de que irá ser respondida já estava tendo naquele momento. Já comecei a ter naquele momento. Sabe o que é isso, Davison? É aquilo que nós falamos, lemos no Salmo de número 37. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Descansa no Senhor. Deleitar-se no Senhor. Entrega-se a Deus verdadeiramente. Deixa Deus fazer na sua vida. Deleitar-se é alegrar-se em Deus. Mesmo antes da resposta. Muito antes da resposta. É saber que Deus vai resolver aquela situação. Mas a entrega, né, como o pastor Davison falou, a entrega é passar para as mãos de alguém, dar algo a alguém. É entregar para alguém aquilo que... E para quem é que você entregou? Para Deus. Para Jesus Cristo, né? Para o nosso irmão mais velho, para o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eu gosto muito de trazer toda essa informação que a gente está trazendo aqui e esclarecer mais ainda dentro da palavra de Deus, né? Olha o que Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus, olha a certeza de Paulo, ele vai suprir todas as vossas necessidades. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu era criança, nós temos uma tia ainda, ela está viva. Ela era uma mulher próspera e nós éramos muito pobres, muito pobres. Então, nossa tia, todo mês de agosto, mais ou menos, chegava em nós, para mim e minha irmã, e dizia para nós, o que você deseja de presente de Natal? E a gente falava para ele o que ele queria. Uma vez eu pedi uma Bíblia, uma vez eu pedi um Atlas. Eu era meio nerd, acho que ainda sou nerd. Né? Uma vez eu pedi um globo Mapa Mundi. E uma vez eu pedi uma bicicleta. E ela falava assim, bom, se você tirar notas boas, você vai ganhar. Como eu era bom na aula, eu sabia que ia tirar notas boas, eu já em agosto me alegrava, porque sabia que iria receber aquilo em dezembro. E eu tinha a certeza absoluta que iria receber, porque eu sabia de que pelas minhas notas estava garantido. Voltando para a questão da vida cristã.
Se eu estiver no centro da vontade de Deus, como o pastor acabou de falar no início, se eu buscar o centro da vontade de Deus, eu já me alegro, porque eu sei que o Senhor irá cuidar de mim. Ou seja, a promessa de Deus será cumprida, mas também há um requisito da minha parte, de eu não sair da vontade do centro da vontade de Deus. Porque se eu sair, aí as coisas complicam, né? Aí complica. Então eu acho interessante isso. Não sair do centro da vontade de Deus também garante as promessas do Senhor. A prosperidade é reconhecer que nós não temos controle de nada. Tudo está no controle do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso é que é a verdadeira prosperidade. Quando nós reconhecemos que não temos controle de nada, Deus age. Deus faz. Ele abre porta. Ele coloca alguém no ponto te esperando para te levar para casa ainda. E você vai sentado no banco de trás e ele vai na frente te guiando. Aí quando você percebe, é um anjo. Né? É um vizinho, mas é um anjo. É um anjo que estava ali vestido de vizinho. E nós não percebemos isso. Então, se você tem passado alguma necessidade, se você tem passado, né, e tem tentado ter o controle disso, coloque a sua vida no controle de Deus, nas mãos de Deus, e deixa Ele fazer para você. E você verá que Ele vai fazer aquilo que você nem imaginava, do jeitinho dele. Talvez o primeiro passo, né, para quem quer mudar de vida nesse sentido, seja aprender a ter prazer nas coisas de Deus. Né? Deleita-te no Senhor, que é o que a gente está lendo aqui. Né? Quando você pega Salmos 1, verso 2, fala, né? Ao contrário, ou melhor, vamos voltar um pouquinho só para esse sentido. Como é feliz aquele, como é verdadeiramente próspero aquele, né? Que, ao contrário, estou pulando uma parte, que ao contrário da sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, né? Provérbios fala, né, o temor, o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor, né? Você não tem como caminhar nessa vida se a gente não aprender a ter prazer nas coisas de Deus. Foi o que nós conversamos recentemente. Fazer uma devocional todo dia, ter o primeiro momento com Deus, né? Você ter um momento separado de qualidade, você e Deus, e pedir a bênção de Deus diariamente, e aprender a ter prazer nas coisas de Deus, deleitar-se verdadeiramente em Deus, né? Que a Bíblia não seja um fardo para você ler, né? Porque eu falo por mim, poxa, quanto tempo na minha juventude eu pegava a Bíblia para ler e dormia, né? Então, quando a gente aprende a ter prazer nessas coisas, a perspectiva e a interação com Deus muda, né? E dentro desse aspecto que o Edésio. A gente nem se conhece, né, Benê? Ah, meu Deus do céu. Dentro desse aspecto que o Edésio falou, me trouxe a lembrança o Josué, né? Josué capítulo 1, que ia aí para uma missão, né? Onde ele sucedeu Moisés e continuando na promessa de levar o povo à terra prometida. Olha o que Deus disse para ele, olha, capítulo 1, versículo 8, não te se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Olha o segredo da prosperidade que Josué ia ter, que já estava sobre a vida dele, mas ele tinha que entender o que o Désio falou, né? Ter prazer na lei do Senhor, nos mandamentos de Deus, né? Que ia levar ele a uma condição de prosperidade, né? Lembra quando nós estudamos 2 meses atrás sobre Salomão? Uhum. Para a humanidade, para o mundo hoje, Salomão é um homem realizado, próspero, o mais rico, o mais sábio, o poderoso rei, admirado por outros reis. O mundo almeja isso, ser um Salomão, ser um homem de posses, um homem sábio, um homem admirado. É isso que o mundo quer, riquezas, posses e fama. No entanto,
esse tipo de prosperidade é aquela prosperidade falsa. O próprio Salomão, no final, e no fim da sua vida, ele se mostra triste, abatido, sabe, frustrado. Mas o que você está falando é muito interessante. Eu acabei de escrever um livro sobre Salomão. E quando a gente olha para Salomão, ele começou muito bem, gente. Ele podia pedir o que ele queria, mas ele pediu sabedoria. Porque ele começou em comunhão com Deus. Ele começou em comunhão com Deus. Ele pediu sabedoria. E o Senhor disse, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo que você precisa. Davison, quantas vezes o Salomão teve encontro com Deus? Você lembra? Salomão foi um dos homens que teve o maior privilégio que pouquíssimos tiveram. Talvez na Bíblia a gente possa dizer 2 ou 3, 4, vamos contar assim, que ele viu a glória de Deus. Moisés viu a glória de Deus no monte. Abraão não viu a glória de Deus. Davi não viu a glória de Deus, né? Mas Salomão viu quando a glória de Deus se manifestou na inauguração do templo. Ele viu a glória de Deus. O que aconteceu é que Salomão saiu debaixo dessa glória. Totalmente. O que tem acontecido é que muitos têm saído debaixo da glória de Deus. Nós estamos vivendo um momento, e a gente não quer que isso aconteça conosco, de jeito nenhum, é que esse podcast se transforma só no meio gospel. Ou então que nós parecemos para o povo aí um coach. Nós estamos aqui na mesa com o pastor. Nós queremos falar da Bíblia com você, mostrar a realidade e abrir o nosso coração com sinceridade para que você, através desse instrumento que Deus nos deu, possa realmente compreender a Bíblia Sagrada. Salomão viveu, depois de tudo isso, uma vida miserável. Uma vida miserável. Tinha muito dinheiro? Tinha. Ele trocou o trono de Davi pelo trono da rainha de Sabá. Só para vocês... Ao ponto de falar, né, no final da sua vida, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O que Salomão mais perdeu foi o fato... Pense, Salomão construiu uma das 7 maravilhas do mundo, o templo. Grande templo a Deus. Quando ele se perde, ele constrói templos para outros deuses para sacrificar crianças. Olhe o abismo que Salomão entrou. É por isso que no final, em Eclesiastes, que são as últimas palavras de Salomão, fala assim, que a principal coisa que nós temos que fazer é lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você diga, eu não tenho contentamento. Só para... Então, já que você falou de Eclesiastes, nós vamos ter que terminar, né? E vamos deixar você com um gostinho de querer mais. Cada dia está passando mais rápido. Está passando mais rápido, né? Mas Salomão, no livro de Eclesiastes, ele estava acabado. No livro de Eclesiastes, Salomão não tinha visão. No livro de Eclesiastes, Salomão não conseguia andar. Aquele homem que teve mais de 1000 e tantas mulheres, né? No livro de Eclesiastes, ele não conseguia se movimentar. Lembra que não existia médico geriátrico naquela época, não existia a medicina que nós temos hoje. Ele dependia de tudo. Ele dependia de tudo. Por isso que ele fala no livro de Eclesiastes 4, ele fala no livro de Eclesiastes 4, verso de número 9 ao 12, se não me falha a memória, ele fala assim, melhor é ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro o levanta. Se deitar, o outro cobre. O cordão de 3 dobras não se pode quebrar facilmente. Sabe o que aconteceu com Salomão? Ele entendeu que ele não precisava de um montão de mulher. Ele entendeu que ele precisava simplesmente de quem cuidasse dele. Ele entendeu que era melhor ter, sabe, Deus no meio dele, o cordão de 3 dobras é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele começou a entender na sua velhice, quando ele já estava próximo a morrer, de tantas coisas. Eu recomendo que leia o livro de Eclesiastes,
Porque no livro de Eclesiastes a gente aprende o que é uma verdadeira prosperidade. Uma verdadeira prosperidade de verdade, sabe? Salomão, eu não sei, eu não julgo ninguém, né? Se alguém pergunta para mim, Salomão foi para o céu? Como eu leio a Bíblia Sagrada, como eu estudei o livro de Eclesiastes, eu digo sempre, olha, pelo final do livro, eu imagino que ele foi para o céu. Porque ele reconheceu a bobagem que ele fez. O que nós não podemos é continuar vivendo algumas bobagens, né? Que nós falamos, porque somos Maria, Maria do que mesmo? Maria atrás da outra, como é que se fala isso aqui? Maria vai com as outras. Então nós não podemos viver assim. Nós não podemos repetir o erro. A Bíblia Sagrada, ela não muda a gente. Mas nós estamos vivendo um momento, nós estamos no século XXI. Mas me desculpa, meu querido, nós passamos aí mais tantos outros séculos antes do XXI e a Bíblia Sagrada não mudou. Vai mudar no século XXI? Vai mudar as coisas no século XXI? Que isso? É agora que nós precisamos nos apegar nas Sagradas Escrituras. Mas esse não é o tema desse podcast. O tema desse podcast é a verdadeira prosperidade. Mas foi bom falar isso. Para você que está aí, a verdadeira prosperidade não é ter riquezas. Salomão teve e foi um homem fracassado. A verdadeira prosperidade não é ter a melhor casa. Davi teve um palácio e ele caiu. A verdadeira prosperidade não é ter uma boa saúde. Sansão tinha a melhor saúde e caiu. A verdadeira prosperidade é andar do lado de Jesus. Judas andava do lado de Jesus e caiu. A verdadeira prosperidade é entregar nosso coração ao Senhor. É entregar nossa vida ao Senhor. E Ele fará tudo. Aleluia. Ele cuidará de tudo. Glória a Deus. Ele nos conduzirá e nos protegerá de tudo. Aleluia. E ser cheio do Espírito Santo. A verdadeira prosperidade, Edésio. Salmos 84, 10. Eu acho que é o que a gente está procurando comunicar aqui. Que é um versículo conhecido de todo o povo evangélico. Fica mais perto do microfone. Perdão, novato de podcast, a gente aprende. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Continua, mas só isso basta. Eu fui pesquisar o que era átrio, porque a gente sempre fala, e às vezes a gente não entende a palavrinha como ela é. Na arquitetura, átrio é o pátio interno. Só que na arquitetura romana antiga, que é a época em que a Bíblia foi escrita, muitos dos livros da Bíblia, né, não todos, obviamente, átrio quer dizer a sala principal. A sala principal. Então não é estar em qualquer lugar na casa de Deus. É estar no centro absoluto da vontade de Deus. Glória a Deus. Né? Então, eu acho que é impossível deleitar-se em Deus sem isso. Sem essa intimidade principal, aconchegante, esse conforto, esse carinho, essa segurança absoluta em Deus. No Salmo de número 37, pastor Benê, que eu sei que o senhor estudou isso, existe muitos exemplos de verdadeira prosperidade. Você pode passar para a gente? A verdadeira prosperidade é a fé que vence a ansiedade. Isso é uma prosperidade, né? É você ter fé que vence essa ansiedade. E quem confia sabe que Deus tem o controle da vida. Também a confiança, aquilo que nós estamos lendo, né? E alegrar-se no Senhor, tudo isso para mim é prosperidade, é entregar, é reconhecer que não temos o controle de nada. É aquilo que eu falei para minha esposa, Deus proverá, né? Deus sabe de tudo, então Ele proverá. E o descanso, né? Em Deus, que vence a comparação, né? Porque a gente pensa que
Prosperidade é ver as pessoas lá de fora se enriquecendo e tudo. E o próprio Davison aqui falou dessa prosperidade enganosa, que muitas vezes não é a verdadeira prosperidade que Deus tem para você. É dizer e ter o descanso nele para que em todas as circunstâncias ele venha a suprir realmente a sua necessidade. Descansar é acalmar-se, alcançar um estado de tranquilidade, deixar de ter preocupação. Por quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verde espaço, me faz repousar, descansar e me conduz em águas tranquilas. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele, e o mais ele fará. Descanso em Deus, vence toda aquela angústia, toda aquela dor, todo aquele medo, toda aquela tristeza. O descanso em Deus é loucura para o mundo. É loucura para o mundo. É incompreensível. É loucura. É aquela coisa, sabe, que você está falando que eu vou resolver essa situação. Você pode resolver? Não, não pode. Coloca na mão de Deus e descansa nele. É aquele momento, sabe, que eu conto, né? Eu gosto muito de contar isso. Aquele momento que você quer comer e Deus fala assim: eu vou preparar para você, eu vou levar para sua casa. Aquele prato de carne moída que aquela senhora dava por cima do muro para minha mãe dar para a gente. Minha mãe sabia descansar. Ela fala: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Isso é verdadeira prosperidade. Eu vivi a verdadeira prosperidade no meio do caos. Então, eu quero que você entenda que a verdadeira prosperidade é o Salmo de número 37, hoje. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada em diversos lugares. Mas hoje, o Salmo de número 37, descansa no Senhor. Que eu lembro que ali fala que ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor lhe segura pelas mãos. Aí depois Davi fala assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos lá despedir do povo? Pastor Davison. Hoje, quantas farmácias nós temos na cidade? Bastante, hein? Quantas farmácias nós temos na cidade? Por que tantas farmácias? Eu perguntei um dia para um dono de uma farmácia, perguntei para ele, o senhor já trabalhou nessa área também de farmácia, que os remédios mais vendidos, os que mais as pessoas procuram, são aqueles calmantes, remédios para dormir. Porque as pessoas estão encostando a cabeça no travesseiro, angustiados, ansiosos, desesperados, tristes, abatidos, né? Frustrados. Eles estão encostando a cabeça no travesseiro, mal, doentes. Mas quem confia no Senhor, ele encosta a cabeça no travesseiro e ele pensa e ele acredita: agora, durante a noite, enquanto eu estiver dormindo, o Senhor batalhará por mim, o Senhor cuidará de mim e o Senhor preparará um dia novo para mim, para eu vencer, para eu desfrutar, para eu estar na presença do Senhor. Enquanto eu durmo, o Senhor batalha por mim. Enquanto eu descanso, o Senhor luta por mim. Quando eu estou, né, nos braços dele, é aí que o Senhor faz o melhor por mim. Que bom. Edésio? Vou dar um testemunho breve sobre o que o Davison falou, sobre descansar absolutamente em Deus. A gente vê os milagres de Deus acontecendo quando a gente faz isso. É uma coisa fora de série. Era uma época que eu estava com a escola de inglês em Votuporanga, e eu estava num local onde cresceu muito rápido e eu precisava mudar. E a gente fez toda a mudança, fez investimento, mas eu não pensei, eu errei no planejamento e não pensei em como alocar as turmas. E cada turma que eu tinha no local anterior era de 20 alunos. E o local novo comportava 12 alunos por sala. E eram todas pessoas que trabalhavam, a maioria eram adultos, então eles já têm os horários dele. Quando faltava uma semana para a mudança, que caiu a ficha. Como é que eu vou alocar esse povo? Eu tenho que mandar aluno embora. Eu tenho que dividir as turmas. Mas um a um,
com uma semana de antecedência, foram chegando a mim sem eu ter que falar nada, falar, professor, será que a gente pode mudar de horário para tal dia? Professor, será que a gente pode mudar de horário para tal dia? Na época era quase 80 alunos, todos eles se escolheram por si mesmos, através da ação do Espírito Santo, de tal forma que eles se alocaram perfeitamente no novo ambiente e todas as salas ficaram cheias e completas sem eu ter que mexer um dedo. Glória a Deus. Quando o senhor passou esse texto, na hora que eu li, eu me arrepiei, porque viver assim é como você atravessar o mar e o mar se abrir. Você não está com riqueza, você está andando no lodo. Você não está com tranquilidade. Tem muita coisa tumultuando, tem um exército atrás de você, tem uma terra desconhecida à sua frente. Mas Deus vai abrindo e você não precisa fazer nada, você só precisa seguir em frente. Muito bem, Edésio. Então, Que tremendo isso. Não, Deus é fantástico quando você consegue e aprende Essa é a descansar verdadeira nele. prosperidade. Depender dele, né? Dependência completa e total. Completa e total. Benê? Amém. Eu termino aqui com Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Filipenses 1,6. Ora, aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus cuida de nós no espírito, no corpo e na alma. Então, tudo Deus nos prospera. Então, aquele que começou essa boa obra, ele não vai deixar com que você mendigue um pão, com que você passe uma necessidade extrema ao ponto de ficar mendigando, não. Ele vai, sim, estar prosperando a sua vida gradativamente. Você vai vendo Deus fazendo as coisas. Amém? Que Deus te abençoe e que você saiba que a prosperidade de Deus é a melhor prosperidade. Eu quero trazer só a última informação. Deus, Ele está cuidando de você. Nesse problema que você está passando e que você está vivendo. Você é um verdadeiro próspero. Você não entregou seu caminho para Ele? Você não está descansando nele? Você não está vivendo a vida de dependência dele? Então, descansa. Permaneça no centro da vontade de Deus. Hoje é um dia, amanhã será outro dia. Por isso que ele fala, viver um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez no Senhor. E você vai ver só que não vai faltar nada. E que Deus vai tirar você desse poço. Deus vai tirar você desse abismo. E se você prestar atenção, Ele já está com você aí. Ele nunca te abandonou. Até a próxima, na mesa com o pastor. Peço que você faça um grande favor. Compartilhe, se você gostou. Deixe o seu like. Compartilhe. Deixe o seu like. Deixe o seu like. E siga a nossa página. Por favor. Fale para um montão de gente. Porque a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, ela tem que ser espalhada. Que Deus abençoe você. Até o próximo.